Você está aqui na nossa aula sobre vitaminas hidrossolúveis e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia. Quando a gente fala de vitaminas, você faz logo uma correlação com a questão de alimentação, porque a gente desde pequeno é orientado, olha, é importante se alimentar bem, para pegar os nutrientes, as vitaminas, os minerais, e é isso mesmo. E quando a gente fala de vitaminas, estamos falando de substâncias, então, substâncias químicas que a gente precisa em pequenas quantidades no nosso corpo. E que algumas poucas a gente até produz, mas a maioria a gente vai obter através da alimentação. E dividimos então as vitaminas entre vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis, que você vai procurar aqui uma aula só sobre isso. Mas falando das vitaminas hidrossolúveis, quais as características delas? Estou falando de uma vitamina, como o nome diz aqui, ó, hidro, água, ela é solúvel em água. Então, por ela ser solúvel em água, ela se dissolver em água, a absorção dela é mais fácil. Então, solúvel em água, fácil absorção no intestino, então a gente consegue capturar no nosso intestino, que é o local de absorção, e espalhar então pelo nosso sangue essas vitaminas para os locais-alvo, onde elas precisam atuar, regular, melhorando o funcionamento, ativando algumas coisas. Só que tem um detalhe, ela é de fácil absorção? É. Mas ela acaba sendo também de fácil excreção pela urina. A gente não armazena. Está aí, qual o problema de não armazenar? Se você não armazena, você tem que estar sempre obtendo, sempre se alimentando, repondo essas vitaminas. E quais são as vitaminas hidrossolúveis? São as vitaminas chamado complexo B e a vitamina C. Então aí, no nosso alfabeto, né, B e C. Só que B não tem só uma B. Repare que eu tenho 8, por isso que a gente chama de complexo B. E a vitamina C, eu acho que é uma das vitaminas mais famosas que existe. Como o nosso tempo é curto, a gente vai atuar então destacando algumas das principais do grupo da B, do complexo B, e falando da vitamina C. Vamos lá? Começando então com a B1. Por que a B1 ela é importante? O nome dela é tiamina, mas normalmente nós chamamos de fato as vitaminas pelos códigos, então a gente fala realmente B1. Mas a tiamina ela é importante pela sua atividade na nossa questão muscular. Imagina, ela regula a questão de tônus muscular, então todo o teu sistema muscular esquelético aí ligado aos ossos, essa tonicidade, essa contração básica importante para a postura, essa regulação, a B1 ela atua aí. Então ela atua na questão de tônus muscular, relacionado ao sistema nervoso também. E uma coisa muito importante, ela vai atuar no esquema, na cascata de regulação da respiração celular. Repare que não é só ela, né? Ó, a B2 também, a B3 e a B5. E respiração celular é o processo de produção de energia pelas nossas mitocôndrias. Então, preciso disso funcionando absolutamente redondo? Total, total. E listo aqui para você algumas possibilidades. Onde que eu consigo, né, a vitamina B1? Então eu tenho tanto nas carnes, eu tenho aí no ovo, em pães, em nozes. Eu vou obter essa vitamina. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. E você vai reparar ao longo das nossas aulas sobre vitaminas que uma alimentação variada vai te garantir boa parte delas, né? Então é importante isso. Ai, olha, eu sou muito seletivo, eu só como isso e nada mais. Tem chance de você ter uma avitaminose, ou seja, uma doença, um problema pela falta de vitamina, ou uma hipovitaminose, pouca vitamina, algumas coisas começam a não funcionar muito bem. E no caso de uma avitaminose, de uma coisa severa, tiamina está assim, não tem disponível nesse corpo. Que sintomas, que quadro essa pessoa se situa? A doença é beriberi. Em alguns locais você vai ver como beriberi. Reparou que ela é muito ligada à respiração celular e à questão muscular? Uma pessoa com beriberi, ela começa a ter uma fraqueza muscular muito intensa, então que compromete perda de massa muscular. Muitas vezes a pessoa fica muito magrinha, muito fraquinha, falha na respiração, seu coração muitas vezes tem um aumento de tamanho não funcionando tão bem, um quadro muito perigoso que inclusive pode levar à morte. Posso tomar uma série de medidas alimentares para isso e tratamento? Sim, mas repare, gente, falta de uma vitamina pode ser tão grave? Sim, pode ser muito grave. A gente vai então
para a vitamina B9. A B9 é uma das poucas que a gente conhece ela mais pelo nome do que pelo código. Ácido fólico. Toda mulher que já engravidou ou que quer engravidar já ouviu falar do ácido fólico, porque sempre ele é passado para que essa gestante ou essa tentante use, pois ele é muito importante na formação desse embrião, especialmente do sistema nervoso. Então, repare, o ácido fólico para síntese de DNA, então essa multiplicação celular, eu preciso de síntese de DNA. Para a questão da formação do sistema nervoso, muito importante. Uma falha severa pode levar a falhas graves na formação desse embrião, que pode até levar a culminar num aborto espontâneo. Então, por isso essa relação de grávidas com ácido fólico. E ele é famoso também, que eu não sei se você já reparou, mas muitos pacotes de farinha de trigo, tá lá, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Eu acredito que a maioria, até por uma questão de regulamentação, que é uma forma de você comendo qualquer coisa que contenha farinha de trigo, um pão, um bolo, né? Você obtém aquilo ali. Onde mais? Repare aqui uns exemplos como o brócolis, o cogumelo, a cebola, os pães, né, como eu já falei. Vegetais folhosos, ali da salada é muito comum. Fígado. O fígado tem aquele time, né? Os que amam fígado e os que odeiam fígado. Mas olha, o fígado tem muitas vitaminas e minerais. Então, se você é do time fígado, como eu, com certeza a gente está bem aí na reposição das vitaminas. Então, vitamina B9, ácido fólico. Você vai ouvir ela mais como ácido fólico. Continuando no time B, a gente tem então a B3, que é a niacina. A gente chama mais de B3 mesmo. A B3, ela é super importante no controle do colesterol. Precisamos de colesterol? Sim, o colesterol ele vai ser precursor de hormônios sexuais, dos hormônios esteroides. Porém, isso precisa estar controlado, tá? E a B3, ela atua nesse controle, no bom funcionamento também do nosso fígado, da saúde da pele. E no caso de uma avitaminose, ou seja, a B3 está realmente zerada, essa pessoa está tendo uma alimentação muito restrita. Aqui eu coloquei alguns exemplos onde a gente pode obter essa B3, mas é sempre muito amplo, tá, gente? Como ervilha, o ovo, né? Uma coisa bem corriqueira, um cogumelo, um bacon, uma carne, mas não tem, a pessoa não está tendo acesso. Quais os sintomas que ela pode ter? Ela pode ter a vitaminose chamada de pelagra, onde a pessoa ela pode ter uma série de distúrbios intestinais que vão envolver diarreia, o que leva a uma fraqueza. A pele dessa pessoa ela tende a ficar muito sensível ao sol, avermelhada, então, sintomas muito intensos de dermatite. Então, que tanto altera a parte digestiva, a parte de pele e, claro, consequentemente vai afetar uma série de funções, afinal envolve uma má absorção e uma fraqueza orgânica de um modo geral. Então, é uma doença grave que, claro, pode ser tratada, mas que com uma alimentação diversificada, ela chega então a um bom tratamento. É importante a gente ressaltar que muitas dessas avitaminoses, elas não são comuns e elas podem ocorrer especificamente em locais onde a questão da fome ela é muito precisa. Então, um alerta para a gente, né? A presença, os indicadores, um indicador de gravidade pode ser justamente a presença de avitaminose em alguns lugares. Indica que está havendo ali uma condição severa em relação à questão alimentar, né? E a gente chega então na B12. A B12 é famosa porque a cobalamina, a gente geralmente chama só de B12, ela é muito importante na produção de hemoglobina. Então, por que ela é famosa? A hemoglobina é aquele pigmento que vai permitir aí, né, uma estrutura proteica, o transporte de oxigênio nas nossas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Então, a falta dessa B12, ela leva a um tipo de anemia, que é a anemia perniciosa. Então, a anemia perniciosa, ela pode ocorrer tanto pela dificuldade da absorção dessa B12 no intestino e assim a pessoa então não tem um bom funcionamento das suas hemoglobinas, levando então a uma má distribuição de oxigênio nesse corpo. E repare que além da produção de hemoglobina, que é aí uma coisa muito importante, também na questão de síntese de nucleotídeos. Nós temos nosso material genético, DNA, RNA, e na estrutura dele eles têm ali os nucleotídeos. E na síntese deles tem aí também a ação da vitamina B12. Importante pra caramba. Passando então pelo complexo B, a gente fecha então falando dela, a famosíssima vitamina C. Quem nunca ouviu falar da vitamina C? Ácido ascórbico,
muitas vezes ingerido em cápsulas e tal, mas a possibilidade de em bons alimentos você obtê-la é tão ampla. A fama maior é relacionada com laranja, né? Laranja, limão. Agora, a gente tem uma gama imensa de frutas ricas em vitamina C. É o kiwi, é a manga, o morango, a maçã, brócolis também. Então você vê que a possibilidade é bem ampla. E a vitamina C, a fama maior, ela é relacionada à questão da imunidade, né? Ah, olha, toma vitamina C para você não ficar gripado e tal. Ela vai tratar uma gripe? Não. Ela vai ajudar o teu sistema imunológico a lidar com aquela situação. Então, a vitamina C, o ácido ascórbico, ele vai, então, atuar com essa função antioxidante, que a gente colocou aqui mais embaixo, né? E essa função antioxidante, ela ajuda na nossa imunidade. Uma importância muito grande está na questão de produção de colágeno. Colágeno é uma proteína, está aí na nossa pele, nos nossos ossos. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco desse colágeno e para que haja a produção desse colágeno, eu preciso de vitamina C. Então, tem essa correlação. Uma outra coisa bacana é a absorção de ferro. A gente tem esse mineral, que é o ferro essencial, que faz parte da estrutura da nossa hemoglobina. Então, para ter aí um bom transporte de oxigênio, eu preciso de ferro. Porém, quando você se alimenta ali de ferro, para que role uma melhor absorção, é importante, então, que você tenha uma ingestão de vitamina C. Não é à toa que rola várias combinações ali de alimentos. Ah, uma carninha com um suquinho, né? Uma feijoada com a laranja. Vai sim potencializar a absorção então desse ferro. A vitamina C realmente tem esse papel. Mas e numa condição em que a pessoa ela não tem acesso? Escorbuto é a avitaminose. E o escorbuto ele foi descoberto, onde tem assim, os primeiros registros, foi na época das grandes navegações, onde por muitos meses aqueles marinheiros estavam ali, as frutas não se mantinham, né, não tinha geladeira, e percebia-se uma fraqueza muito grande, uma perda de dentes, muitos dentes moles apodrecendo, uma fraqueza muscular muito grande, devia justamente à falta de vitamina C. Caracterizada então a vitaminose chamada escorbuto. Então a gente deu uma caminhada pelas vitaminas hidrossolúveis, vimos a diversidade de alimentos que a gente pode comer para estar aí bem alimentado e bem nutrido de vitaminas e fechamos então a nossa aula. Não deixe de fotografar, registrar, anotar, estudar e até a próxima. Tchauzinho!